você pode dizer, e as vocações não são iguais. Quer dizer, o político deve se comportar de modo a fazer com que os outros pensem que a ideia dele política é do outro. Né? O cientista, quer dizer, eu que fiz. E põe teu nome embaixo correndo. Não foi você, fui eu. O político não, foi você, não fui eu. Né? É diferente Isso também no Senado? Também. Eu tenho uma fantasia que o parlamento pode combinar melhor a atividade intelectual e a presidência Não, faz essa distinção de forma mais aguda. Pode, porque no parlamento você pode... e, aliás, eu fui muito mais intelectual do que outra coisa no parlamento. Né? Eu gostava de discutir com o Alberto Campos, nós temos uns debates interessantes lá. E eu fazia discursos que desorientavam os parlamentares, porque estavam habituados ao conflito, e eu fazia mais analítico, mais conceitual e tal. O pessoal não sabia de que lado eu estava. Né? Bom, eu fui líder do MDB, da maioria, no Senado. Mas é verdade isso. Você não tem que assumir a responsabilidade da decisão. É outra coisa. Quando você vai para o executivo, você tem que assumir a responsabilidade da decisão. Isso requer outras características. Né? Há uma coisa que tem que ser sempre presente em qualquer atividade da vida, é a imaginação. Sem imaginação você não faz nada, nem na política, nem na sociologia, nem na pintura, nem na física. Né? E tem gente que tem imaginação, tem gente que não tem imaginação. A outra coisa que é importante na política é coragem. Difícil. Você tem que tomar posições e você tem que ter uma capacidade de avançar sozinho, que não é fácil. Senão você não lidera. Pode ser político, mas se você quiser liderar, você tem que, em certos momentos, tomar posições que são solitárias. Isso é muito diferente na ciência. Você não precisa ter coragem, não precisa tomar decisões solitárias. Né? Tem que ter imaginação, tem que ter método. Né? Os políticos geralmente não têm método, né? O que para mim foi muito difícil. Isso me choca até hoje. Eu sou disciplinado e a vida política é caótica. Né? Mas quando eu fui presidente, eu botei disciplina no palácio. Né? Eles não gostavam. Né? Porque ninguém entrava na minha sala, não abria a porta. Né? Eu tentei fazer isso no Senado, foi dificílimo, porque lá a bagunça é a regra. Né? E você mostra seu prestígio, você abre a porta e entra. No executivo é diferente. Casa da conversa, né? É casa da conversa. Casa da decisão. O outro decide. Né? Então é mais difícil de você... Enfim, para o cientista é mais fácil ter uma coisa mais tranquila que a casa da conversa. Né? Mas não são características distintas. Você não pode passar de um para o outro. No meu caso, enfim, eu provavelmente tenho possibilidade dos dois lados. Né? Me lembro bem quando, logo no primeiro ano do primeiro mandato como presidente agora, o senhor fez uma matéria para o Globo, que eu, durante muitos semestres, levava para os estudantes para ler, que era uma espécie de acerto de contas com a Comigo, tua né? formação mesmo. Né? Então, era o Marx que tinha te inspirado num certo momento, e como presidente na política, talvez o Weber te ajudasse um pouco mais. Sem dúvida, o Weber ajudou muito, né? Falava da ética de responsabilidade. Por isso, você tem a noção que você vai ser responsável pelo que acontecer a partir da sua decisão, embora pessoalmente você não tenha querido aquilo. Na política, você vai ser julgado não pela sua convicção só, mas pelo seu ato, e como os outros encaram o seu ato e quais são as consequências do seu ato sobre outros. Você não tem controle sobre o seu... Na ciência, você tem. Né? Você fez aquilo, errou, acertou. Na polícia, você pode estar com a melhor das intenções, tomar uma decisão que vai ser interpretada de outro jeito, que vai ter consequências negativas, e você vai ser responsável. Né? É muito complicado, é uma ética muito sofrida, é agônica. Né? Não é um lugar tranquilo. Né? Para você ter realmente posição, liderança política, você paga um preço muito grande, e você precisa ter capacidade pessoal, de personalidade, de resistir. Né? E tem que ter convicção. Se você não tiver convicção, tá bem, mas você fica um oportunista. A maioria das pessoas não tem convicção de nada. Mas se você tem convicções, é complicado. É complicado. Mas é mais bonito também, é mais grandioso. Né? O Weber tem um elogio ao homem de ação que é fantástico. Né? E é verdade, mas é muito, não é uma coisa
eu não aconselho. Viu? Presidente, a gente já está chegando ao final, infelizmente, da entrevista. Tem algumas perguntas que a gente não poderia deixar de fazer no contexto dessa pesquisa. Primeiro, em relação a essa vocação de cientista social na atualidade. Se eu tivesse 17 anos de novo, o senhor faria ciências sociais ou faria outra opção? Não, provavelmente com sim. seus interesses na época, na vida, de entender o mundo? Não, provavelmente sim. Com ênfase em história e em economia. Eu acho que a história ensina mais. Entendida a história não como dos eventos, mas uma história para valer. Mas por causa do meu sentido histórico-estrutural. Mas provavelmente sim, eu não tenho... Acho que é uma coisa que você, ainda mais agora, no mundo de hoje, sim. Outra coisa que, quer dizer, nessa coisa da dualidade, enfim, que eu tenho, né? Mas no limite eu sou mais intelectual do que político. Quer dizer, se não fosse, eu teria continuado a exercer liderança efetiva. Eu não quis, quando deixei a presidência, né? Não quis por razões pessoais e também por razões que eu digo, bom, precisa ter outros enfim, que assumam. Infelizmente, não fui tão feliz assim na minha expectativa de que pudesse haver outro que se impusesse naturalmente como líder. Porque o líder natural, o sucessor natural meu, morreu. Era o Mário Covas. Né? Então, houve um buraco aí de geração. Depois o outro seria o Serra, mas o Serra não assumiu. Falando aí no contexto do Partido da Social Democracia, do PSDB. Do PSDB. Uma continuidade aí. Aí ou fora daí, também não tem muita coisa, é uma coisa complicada. O que acontece no Brasil é muito complicado. Né? No limite... É um fenômeno brasileiro ou não, é mais internacional? Amplo. É mais amplo. Porque no limite, quer dizer, o que deu aqui dos anos 70 e 80? O Lula e eu. Né? Em termos mais amplos. É pouco para um país do tamanho do nosso. Você vê? É pouco. Quem que substituiu o Lula no PT? O PSDB tem mais gente para substituir, e até porque eu tenho menos peso que o Lula sobre o PSDB. Eu saí da cena. A gente vê no jornal, parece que eu estou metido em tudo. É mentira, eu não estou metido. O jornal põe. Né? Eu tenho influência de vez em quando. Quando me procuram, quando eu acho que tenho que mexer. E no dia a dia eu estou longe do que está acontecendo no PSDB, eu não sei. Né? Então, se eu tivesse vocação realmente de poder, vocação política no sentido forte do verbo, eu estaria lá, tentando, enfim, exercer poder. Né? Eu preferi ir para a universidade outra vez. Né? Então,